Olá, boas-vindas a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje o foco é um tema, olha, bem presente na vida de muita gente. A cólica menstrual, ou, o termo técnico, dismenorreia. Isso aí. A nossa base aqui é um material bem específico, um artigo que traz um protocolo, o título é Biomagnetismo Medicinal no Manejo da Cólica Menstrual. Um protocolo de tratamento. E qual a nossa missão aqui hoje? É entender o que é essa dor, por que ela acontece, ver os tratamentos mais comuns e, claro, dar uma olhada nessa proposta do biomagnetismo medicinal, como uma terapia complementar. Exato. A relevância disso é enorme, porque nossa cólica menstrual afeta demais a qualidade de vida. Ok, então, vamos mergulhar nisso. Sem dúvida. E só para dar uma dimensão do impacto, alguns estudos apontam que a dismenorreia afeta, entre 60%, às vezes até 90% das mulheres em idade reprodutiva. É muita gente. Nossa, é uma prevalência altíssima mesmo. Isso só reforça como é importante a gente olhar para diferentes formas de lidar com essa dor, E é bem comum nesse cenário as pessoas procurarem outras coisas, além dos remédios tradicionais. Claro. Seja por causa de efeito colateral, que não agrada, ou mesmo por preferir uma abordagem, mais complementar, menos invasiva, talvez. Com certeza faz todo sentido essa busca. Então vamos pro básico primeiro. Dismenorreia. Esse é o nome chique, para dor da menstruação. É o termo médico isso. E não é só um incomodozinho, Para muitas mulheres, é uma dor forte mesmo que atrapalha o dia a dia, pode até incapacitar. Como é que isso funciona no corpo, Pensando na cólica primária mais comum. Então, de forma bem direta, o útero tem camadas, A camada de dentro, o endométrio, todo mês ela fica mais espessa, se preparando para uma possível gravidez. Ah, certo. Se não rola a fecundação, o corpo precisa eliminar esse tecido. Isso é a menstruação. E para fazer essa limpeza, digamos assim, o corpo libera umas substâncias, as prostaglandinas. As famosas prostaglandinas. Elas que fazem o útero contrair, para expulsar o fluxo. Exatamente. O ponto é que em algumas pessoas ou se produz prostaglandina demais, ou o útero é mais sensível a elas. Aí o que acontece? Contrações muito fortes, muito frequentes. E essas contrações super intensas, elas acabam comprimindo os vasos sanguíneos ali do músculo do útero. Isso causa uma falta de oxigênio temporária e também mexe com os nervos locais. E aí vem a dor. Aí vem a dor, a cólica que a gente conhece. Entendido. Então tem uma base fisiológica bem clara, não é psicológico, Tem um motivo físico ali. E você falou da cólica primária. Tem outros tipos? Tem sim. É bom diferenciar. A dismenorreia primária, essa aí que a gente descreveu, ligada direto ao processo da menstruação, às prostaglandinas, e não tem uma doença por trás, Geralmente começa cedo, na adolescência, logo depois das primeiras menstruações. Tá. Agora, a dismenorreia secundária, essa é diferente. Ela é causada por alguma condição médica mesmo, tipo endometriose, mioma, adenomiose, alguma infecção pélvica. Até o DIU de cobre pode causar em algumas pessoas. Ah, entendi. Nesses casos, a dor pode começar mais tarde, já na vida adulta, e muitas vezes vem com outros sintomas junto. Por isso que na secundária é fundamental investigar a causa base e tratar o que está causando a dor. Faz sentido. E, além dessa dor ali no baixo ventre, que outros sintomas podem aparecer junto com a dismenorreia, principalmente a primária? Olha, é comum a dor irradiar, Ir para a lombar, para a parte de dentro das coxas. Muita gente relata também enjoo, às vezes até vômito. Nossa! Cansaço, fadiga, dor de cabeça, tontura. E o intestino também pode mudar, dar diarreia ou prender. É um pacote completo que pode ser bem debilitante mesmo. É, realmente. O fascinante nisso tudo, Quer dizer, fascinante de um jeito meio estranho. É como um processo que é natural do corpo pode gerar tanto desconforto assim. Pois é. E diante desse quadro todo, a medicina mais tradicional tem suas cartas na manga, O que geralmente se usa. Isso, o tratamento mais comum, a primeira linha, digamos, são os anti-inflamatórios não esteroides, os AINES. Tipo ibuprofeno, naproxeno. Ah, sim, os conhecidos. Exato.
Eles agem diminuindo a produção daquelas prostaglandinas, lembra? Atacam a causa das contrações fortes. Outra coisa muito usada são os contraceptivos hormonais. Isso, pílula combinada DIU hormonal. Como eles regulam o ciclo ou até suprimem a menstruação, eles costumam diminuir bastante a cólica. E para dores mais leves, um analgésico simples, paracetamol, pode ajudar. Mas, para a cólica mais forte, geralmente, os anti-inflamatórios são mais eficazes. Ok, são opções que funcionam para muita gente, mas como a gente falou lá no começo, nem sempre é o ideal para todo mundo, né? E aí entra a busca por alternativas. E é aqui que o nosso artigo introduz o tal do biomagnetismo medicinal. O que essa terapia propõe exatamente? Olha, o biomagnetismo medicinal se apresenta como uma terapia complementar, né? A ideia principal é usar campos magnéticos, parados, estáticos, sabe? Gerados por ímãs de uma intensidade média, aplicados no corpo em pontos específicos. Ímãs no corpo, isso. A teoria por trás, segundo quem pratica, é que várias condições de saúde, incluindo a dor, estariam ligadas a desequilíbrios, ou de pH no corpo, ou energéticos em algumas regiões. E aí a aplicação dos ímãs em duplas, que eles chamam de pares biomagnéticos, tentaria corrigir esses supostos desequilíbrios. Essa coisa de par biomagnético, equilíbrio energético, soa um pouco diferente daquela explicação das prostaglandinas, né? Como é que a fonte define isso de um jeito mais, sei lá, concreto? A fonte não entra num detalhe bioquímico super profundo, tipo como o pH mudaria ou o que seria exatamente esse desequilíbrio energético em termos que a ciência padrão mede, sabe? Ela funciona mais dentro do modelo da própria terapia. Nesse modelo, esses pares são pontos no corpo que, se você tratar com as polaridades certas do ímã, geralmente um norte e um sul, em locais específicos, eles restaurariam uma homeostase bioenergética ou normalizariam o pH ali naquele local e isso, por consequência, aliviaria os sintomas. Ah, entendi a lógica interna da coisa. Se a gente conectar isso com o quadro geral, é uma tentativa de mexer nos processos do corpo, como a dor e a inflamação, mas usando meios biofísicos, que seria o campo magnético, né? Em vez de bioquímicos como os remédios. Tudo baseado nesse modelo conceitual deles. Saquei. É um modelo explicativo diferente. E quais seriam as vantagens dessa abordagem, pelo menos segundo o material que a gente está vendo? O artigo destaca principalmente 4 pontos, né? Primeiro, ser não invasivo. Ou seja, não tem agulha, não tem corte, nada disso. Ok. Segundo, a ausência de efeitos colaterais como os dos remédios. Sabe, tipo irritação no estômago por causa do anti-inflamatório ou os efeitos dos hormônios. Terceiro, o baixo custo relativo, né, dos ímãs e da aplicação, principalmente se a pessoa mesma aplicar. Ah, isso é interessante. E por último, a acessibilidade. Poder usar em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Parece interessante por esse lado. E o protocolo específico para dismenorreia que a fonte descreve, como é que ele funciona na prática? O que a pessoa tem que fazer? Então, o protocolo para cólica que o artigo menciona usa um negócio chamado duplo ímã. Pelo que dá para entender, é uma configuração com 2 ímãs, talvez juntos ou com as polaridades de um jeito específico. E onde aplica? A aplicação é direto na pele, ali na parte de baixo da barriga, bem no centro, sobre a área do útero. Tecnicamente, é a parte de cima do hipogástrio, né? A região central abaixo do umbigo. A recomendação é colocar o dispositivo assim que a dor começar a aparecer. E deixa lá por quanto tempo? Usa todo dia? A indicação é manter esse duplo ímã no lugar por, no mínimo, 40 minutos cada vez que usar. E durante os dias da menstruação que a dor está mais forte, a fase aguda, né? O protocolo sugere que pode usar todo dia por uns 3 a 7 dias seguidos. Reaplica se a dor voltar conforme a necessidade. Ok, 40 minutos ali na região do útero, quando a dor bate. Mas como é que isso aliviaria a dor?
Quer dizer, qual a explicação para um campo magnético parado fazer alguma coisa ali? A sugestão é que o campo magnético desse duplo ímã interaja ali com os tecidos da região. E como seria essa interação? As hipóteses que eles mencionam são várias. Um possível efeito de relaxamento muscular, no útero que está contraído, o efeito analgésico direto, talvez mexendo na forma como os nervos locais percebem a dor, um efeito anti-inflamatório, quem sabe influenciando a liberação daquelas substâncias inflamatórias, como as prostaglandinas, e até um estímulo para a microcirculação local, o que poderia ajudar a limpar as substâncias que causam dor e levar mais oxigênio. Entendi. A ideia central é essa. O campo magnético, de alguma forma, modularia a resposta biológica ali naquele lugar. Entendo, são hipóteses de ação local. E a fonte também bate na tecla da simplicidade, né? E da pessoa poder aplicar sozinha. Isso parece um ponto importante para dar mais autonomia para quem sente a dor. Exatamente. Essa possibilidade da própria pessoa usar o dispositivo em casa ou onde estiver, sem precisar sempre de um terapeuta, é apresentada como uma vantagem grande. Isso, junto com o baixo custo que a gente falou, tornaria a coisa bem acessível. Então, o que tudo isso significa, né, aponta para uma opção que, na teoria, seria simples, mais barata e daria mais controle para a pessoa lidar com a dor no dia a dia. Olha, tudo isso soa bem promissor, né? Principalmente para quem está buscando fugir um pouco dos remédios. Mas como a gente sempre faz aqui, precisamos olhar para as evidências científicas. O que a pesquisa diz sobre a eficácia disso? Funciona mesmo? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? O campo das terapias magnéticas para dor ainda está sendo muito estudado e tem debate. A fonte que a gente está analisando cita especificamente um estudo de um pesquisador chamado Meyrovitz e colegas, publicado em 2021. Então tem pesquisa. Tem. Segundo o artigo que a gente leu, esse estudo teria usado o tal do duplo ímã e mostrado uma diminuição estatisticamente significativa, eles falam, na intensidade da dor menstrual. Então existe pelo menos um estudo clínico que aponta que funciona. Existe esse estudo citado, sim. Além dele, tem outras pesquisas sobre campos magnéticos parados para outros tipos de dor muscular, dor de nervo, com resultados bem variados. Entendi. Mas no contexto específico da dismenorreia e do biomagnetismo, como eles descrevem, com esses pares, a teoria do pH e tal, a base de evidência ainda é considerada limitada. E por que precisa de mais estudo? Que tipo de pesquisa seria essa? O ideal seria ter mais estudos clínicos randomizados controlados, que a gente chama de ESRs, independentes, com mais gente participando. Os ECRs, o padrão ouro, né? Exato. Porque eles comparam o tratamento de verdade, no caso o duplo ímã, com um placebo, tipo um aparelho igualzinho, mas sem o ímã funcionando, ou com outro tratamento que já funciona. E o mais importante, nem quem participa, nem quem está fazendo a pesquisa sabe quem está recebendo o quê. É o duplo cego. E quem vai para cada grupo é escolhido por sorteio, randomizado, para evitar qualquer tipo de viés, né? Isso. Assim dá para ter mais certeza se o efeito que apareceu é por causa da terapia mesmo e não por acaso ou pelo efeito placebo ou outra coisa. E isso levanta uma questão importante, né? Como que a gente valida essas terapias complementares? É essencial usar o mesmo rigor científico que a gente usa para avaliar remédio, cirurgia, mesmo para coisas que parecem simples ou naturais. Fica claro, fica muito claro. Então, para a gente amarrar tudo que a gente explorou aqui, a dismenorreia é super comum, dói pra caramba, tem uma causa física clara lá nas contrações do útero por causa das prostaglandinas. Os tratamentos normais, como anti-inflamatórios e hormônios, funcionam, mas não para todo mundo, ou nem todo mundo quer usar. Aí surge o biomagnetismo medicinal como uma alternativa complementar. Isso. A proposta é usar ímãs, tipo o duplo ímã, em lugares específicos para aliviar a dor, com base numa ideia de reequilíbrio bioenergético ou de pH. As vantagens que eles apontam: não invasivo, sem efeito colateral de remédio, baixo custo e poder aplicar sozinho. Exato. E a análise crítica mostra que, embora tenha um protocolo definido, relatos de uso e até esse estudo inicial citado como positivo, né, o de Meyrovitz, a comunidade científica, no geral, ainda acha que precisa de mais prova, mais evidência forte, de vários estudos bem feitos,
para confirmar que funciona mesmo para cólica e poder recomendar isso de forma mais ampla num contexto clínico formal. Entendido. Apesar disso, a simplicidade, o baixo custo que as pessoas percebem e o fato de não ser remédio continuam fazendo com que seja uma opção que atrai quem está buscando ativamente outras formas de lidar com a dor menstrual. Perfeito. E para a gente fechar, fica uma reflexão que sai um pouco dessa análise, mas que ela inspira, né? A gente vê essa busca constante por alívio da dor menstrual e muitas vezes, junto com isso, vem um desejo de usar menos remédio, ter mais autonomia, mais controle. Nesse cenário todo, até que ponto essas abordagens como o biomagnetismo, que focam em conceitos de equilíbrio do corpo, por meios, digamos, biofísicos, até que ponto elas podem ser um caminho válido para o bem-estar de cada um, mesmo enquanto a gente espera mais ciência conclusiva? Será que ter mais ferramentas na mão, especialmente as que permitem que a pessoa mesma gerencie a situação, não tem um valor por si só para quem lida com essa dor todo mês? É uma boa pergunta. Fica aí a reflexão sobre o papel da experiência pessoal, da autonomia de cada um nessa jornada de cuidar da própria saúde.